A seguir, você assiste Renovamente. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Renovamente aqui pela RL TV. É um prazer ter você aqui comigo e também muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa para a gente compartilhar com esse programa um pouco da Palavra de Deus para levar vida, levar esperança e paz ao seu coração, tá bom? Eu sou Helder Peso, sou membro da Igreja Presbiteriana do Valparaíso, em Goiás, e tenho uma palavra para compartilhar com você hoje. Mas antes eu quero te convidar para trazer a sua família, trazer o seu pai, sua mãe, você, para escutar o que Deus quer falar com a gente hoje, tá bom? Então vamos orar, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças por essa manhã, por esse dia que estamos vivendo, é graça do Senhor, tudo é teu, o Senhor está sob o controle de todas as coisas, tu és perfeito, tu és amoroso, grandioso, e não há ninguém igual a Ti, Deus. Nós Te amamos porque o Senhor tem, Pai, nos dado tudo o que nós precisamos e porque o Senhor é o nosso Salvador. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo que temos aqui para compartilhar da Tua Palavra. Fala conosco nesse tempo que vamos estar juntos e o Senhor certamente tem uma palavra para transformar nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa quem está assistindo esse programa, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor possa trazer esperança aos corações, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos meditar então hoje no texto muito conhecido, que é no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11, a história de Gideão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso rapidamente. Então fica atento, Juízes 6, versículo 11. Eu vou ler aqui até o versículo 16, tá bom? Então vamos lá. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Palavra do Senhor, sempre trazendo confiança, esperança, renovo para os homens, né? Não foi diferente com Gideão. Para a gente entender o que estava acontecendo, vamos ver um pouquinho do contexto que estava se passando nessa época, né? Gideão e o povo de Israel estava vivendo uma fase muito difícil, uma fase em que eles estavam sendo subjugados, estavam sendo dominados pelos midianitas. Tudo que os israelitas plantavam, os midianitas iam lá, como diz aqui no texto, como gafanhotos, e devastavam tudo, levavam seus alimentos, tudo que eles plantavam, seus cereais, não deixava uma ovelha, um boi para Israel se sustentar. Então os israelitas estavam vivendo uma crise financeira, né? Uma crise de mantimentos, uma crise familiar também. Então tudo isso estava acontecendo nesse contexto. E a gente vai voltar para o versículo 1 do capítulo 6 para entender um pouco por que tudo isso estava acontecendo. Tá bom, querido? Então eu quero chamar sua atenção para o capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Fizeram os filhos de Israel
o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Queridos, eu preciso chamar a nossa atenção, chamar a sua atenção para isso. A palavra diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E isso é uma palavra para nós, isso é uma palavra para mim, para você. E é um questionamento que a gente precisa fazer diariamente. Como está a minha, como está a sua vida diante do Senhor? O que nós temos feito tem agradado o Senhor? Onde nós temos ido tem agradado o Senhor? Com quem nós temos relacionamento e falado diariamente tem agradado o Senhor? Nós precisamos refletir nisso. Nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos falhado contra Ele. O apóstolo João diz que se nós dissemos que não pecamos, nós o fazemos mentiroso e a verdade não está em nós. Mas aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então, queridos, Israel tinha feito coisa ruim para Deus. Eles tinham vindo de um período de paz, 40 anos, tinham sido libertos, né, por Débora, e ali estavam naquela situação, no período de paz, e voltaram a cometer pecados. E eu paro me perguntar, muito parecido com a gente, não é verdade? Quando estamos bem, parece que nós procuramos problemas para nós. E isso o povo de Israel estava fazendo. E eles não pararam para pensar, como está a minha vida, o que eu preciso consertar, onde eu estou errando, o que eu preciso fazer para agradar o meu Deus. Né? Deus ama o povo de Israel. Deus ama, Deus te ama, Deus me ama. E eu quero te chamar uma outra atenção para nós aqui, para falar do amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, tem sido hoje diminuído demais. Não tem sido respeitado. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem, Deus me ama. Ele me ama do jeito que eu sou. Né? Sim, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele não te deixa do jeito que você é. Deus te ama, te escolheu para viver uma vida em santidade, em santificação. Sabe o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4,3? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Então, como é que você pergunta, qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para ti é a santificação, e para mim também. Sem santidade ninguém verá Deus. Então esse evangelho que pregam hoje do amor de Deus, que Ele me aceita como eu sou, eu não preciso mudar minha vida, eu posso continuar do jeito que eu estou, desobedecendo meus pais, eu posso usar drogas, eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus me ama. Não, está errado, querido. Deus nos chama ao arrependimento. Jesus pregou, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista pregou isso, Pedro pregou isso, Paulo pregou isso, e todos eles, quando Jesus chamou, eles tiveram uma transformação na vida. Nós precisamos mudar, nós precisamos deixar o nosso pecado, nós precisamos abandonar o pecado. Não é essa situação que Deus me ama e eu vou continuar da minha vida. Não é assim. Se Deus nos ama, nós também retribuímos esse amor. De que forma que eu estou retribuindo esse amor a Deus? E o outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, a segunda parte do versículo fala, irmãos e amigos que estão vendo, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, isso aqui acaba com uma teologia que tem pregado, que é a teologia que tudo é culpa do diabo. Né? Eu perdi o emprego, é culpa do diabo. O meu casamento acabou, é culpa do diabo. Bati o carro, é culpa do diabo. Você não faz nada de errado, eu não faço nada de errado, não é verdade? Não, está errado. O diabo tem sim seus intentos, nós não podemos desprezar isso. Nós não podemos ser relapsos quanto a isso. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas eu te pergunto, a gente está refletindo sobre a palavra, eu te pergunto, qual foi a última vez que você disse para sua esposa, eu te amo, meu amor? Qual foi a última vez que você disse para o seu filho, meu filho, você é importante para mim? Né? Talvez ele precise dessa palavra, por isso que ele está rebelde. Está querendo ser importante para alguém, e a gente que é pai precisa fazer isso. Qual foi a última vez que você disse para um amigo que ele é importante para você? Então, a gente precisa ter a nossa responsabilidade, porque é muito fácil as coisas ruins acontecerem e nos isentarmos da nossa culpa. Não, nós erramos, nós temos pecado, assim como o povo de Israel também. E a culpa não era do diabo, a culpa era deles, o pecado deles
O Senhor mesmo permitiu que os midianitas tomassem Israel. Então nós precisamos parar com isso. Reflita. O que eu tenho feito? Como eu tenho andado? Quem eu tenho me relacionado? Eu tenho responsabilidade nos meus atos. Os nossos pecados têm consequência. Não só para mim, mas para minha família também. Para a sua família, para os seus relacionamentos. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos refletir e nos arrepender dos nossos pecados. Tá bom? O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de você, a sua atenção, é que essas consequências Israel estava sofrendo justamente porque eles não se arrependiam. Eles tinham pecado e não se arrependiam. E quando eles foram orar ao Senhor, já clamando o socorro de Deus, Deus fala para eles no versículo 8, diz assim, ó: eu é que vos fiz subir do Egito, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. E sabe o que eles estavam passando, irmãos? Queridos amigos que estão ouvindo, eles estavam passando um momento de opressão, de fome, de medo, de humilhação, perda da liberdade, sem sustento para sua casa, porque os midianitas levavam tudo que eles plantavam, tudo. Então hoje, querido, talvez a gente esteja passando algumas dificuldades na nossa vida porque nós não nos arrependemos. Eu quero dizer para você, arrependei-vos. Precisamos disso, tá bom? Então, a consequência do pecado virá. Terceiro ponto, que atitude tomar em meio às dificuldades? Agora a gente vai falar de um pouquinho de Gideão. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asberrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. E eu quero falar para você o seguinte, para nós, nessa manhã, nessa tarde, a hora que você estiver me vendo este programa, quais são as atitudes que nós estamos tomando diante das dificuldades na nossa casa? Quais são as atitudes que nós estamos tomando? Nós estamos vivendo uma pandemia mundial, sabendo que Deus está no controle de tudo isso, né? Deus não foge, nada foge do controle dele. O homem pode estar em crise, mas Deus nunca está em crise. Então, quais são as atitudes que você tem tomado nesses dias? Tem reclamado muito? Tem murmurado? Tem feito reclamações a todas as pessoas que chegam do seu lado? Ou tem levado esperança às pessoas? Ou tem falado que Deus tem o controle de tudo? Ou tem falado que tudo que está acontecendo é permissão de Deus, assim como estava acontecendo com o povo de Israel? Nós precisamos entender que para Deus, Ele paira sobre a terra, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e nada foge do seu controle. Tá bom? E aqui nessa situação, o Gideão pegou, e sabe o que ele fez diante dessas dificuldades? Ele teve uma atitude. Ele teve uma atitude de sair do comodismo, de sair da reclamação, de sair da murmuração. Ele foi trabalhar, ele foi pisar o trigo no lagar. Você sabe que o lagar era para fazer vinho e não trigo. Um espaço que não era próprio para aquilo. Ele deu um jeito, ele mudou a situação dele. E o Senhor apareceu para quem? Para Gideão, porque ele estava fazendo o quê? Ele não estava murmurando, ele não estava reclamando, ele não estava choramingando, se vitimizando, ele estava trabalhando. Deus procura para trabalhar os ocupados, aqueles que têm pouco tempo, aqueles que são realmente, que querem mudar alguma coisa, na sua vida principalmente. E Gideão era um desses, ele queria levar um sustento para sua casa, estava sem comida, então ele estava escondido ali, eles faziam cavernas, faziam buracos, e no lagar ele estava malhando trigo, lugar que não era para ele fazer isso. Mas ele deu um jeito, ele mudou a sua situação, atitude, ele teve atitude. E eu te pergunto, qual tem sido a tua atitude, a minha atitude em relação aos problemas da nossa vida? Talvez, como Gideão, né, na sua casa não esteja faltando pão, não esteja faltando alimento, mas talvez na sua casa e na minha casa possa estar faltando amor, possa estar faltando respeito, pode estar faltando atitude de compaixão, de misericórdia, de arrependimento,
E aí eu pergunto para a gente, qual que temos que fazer agora? Qual é a nossa atitude? Faça como Gideão. Resolva sair do comodismo espiritual. Resolva sair da murmuração, dos meus que murmuram, daqueles que falam mal, daqueles que só trazem notícias ruins. Gideão saiu desse meio para levar sustento para sua casa. Então, leve para sua casa aquilo que vai abundar, aquilo que vai satisfazer as pessoas. Palavras de paz, de esperança, de amor. Né? Não leve notícias ruins. A gente já está cercado de pessoas que fazem isso. Não seja mais um. Tenha uma atitude positiva, otimista, porque Deus é soberano. Nós vamos falar isso no último ponto. Então, e uma coisa que eu quero chamar a atenção para você aqui, querido. Às vezes a gente quer fazer um grande movimento, né? A gente quer ir fazer um louvor na praça, a gente quer fazer uma pregação não sei aonde, quer ir para a África, quer evangelizar na África, não sei aonde. Sabe que onde Deus mandou Gideão ir primeiro? Reformar tudo? Na casa do pai dele. Na casa dele. Nos parentes dele. Você tem feito isso? Você tem buscado falar de Deus para os seus parentes? Tem amado seus parentes, seus entes queridos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos? Tem valorizado a vida deles? Tem se importado com eles? O que Gideão fez? Versículo 25. Olha só o que Gideão fez. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. A reforma precisa começar primeiro. Começou em quem? Em Gideão. Deus chamou ele. E ele se achava incapaz. Ele se achava fraco. Ele era o mais pobre da casa dele. A casa dele era mais pobre. E ele era o que menos tinha expressão na sua casa. Menos era expressivo na sua casa. Só que Deus chama os incapacitados para ele capacitar. Deus chama os fracos para fazer ele forte. Deus chama os anônimos para deixar marcada a sua história na palavra. Então, queridos, quem era Gideão? E Deus chamou, Deus falou para ele: vai nessa tua força, coragem, porque ele teve a atitude de fazer o que ninguém estava fazendo. Só estavam reclamando, só estavam se escondendo. Gideão saiu para levar o sustento para sua casa. Mas Deus tinha que fazer uma obra na vida de Gideão. Dar coragem para ele, dar força. Falar: eu estou contigo, Gideão. E Deus está falando: eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Não temas, vai nessa tua força. Faz a diferença na tua casa. E aí Gideão vai agora reformar a sua casa. Derrubar os postes ídolos, acabar com tudo ali, correndo o risco de ser morto, como teve ameaças aqui a ele. Então, precisa reformar a nossa casa. Comece você a fazer isso na sua casa. Ninguém está fazendo, ninguém me ajuda. Faça você. Seja o Gideão da sua casa. Comece essa reforma. Tenha atitude, coragem. Seja valente. Né? Deus não chama medrosos. Nós vimos aqui nessa história de Gideão que tinham 32 mil homens com Gideão para guerrear contra os midianitas. Quando o Senhor falou: Gideão, libera os que são tímidos e medrosos. Sabe quantos voltaram da guerra, que não foram para a guerra? 22 mil. Mais da metade medroso, tímido. Que Deus é esse que a gente serve, que a gente não confia nele, que ele tem toda a força. Então hoje é uma palavra para você se encorajar no Senhor. Ele tem toda a força, Ele é soberano, Ele jamais perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Ele é nosso Salvador. Ele está vendo a tua aflição, a minha aflição, assim como viu do povo de Israel. Ele levantou Gideão. Quem sabe você não é o Gideão da sua casa? Você é o Gideão da sua casa. E o último ponto que eu quero chamar a atenção, para a gente encerrar, é o 4º ponto, que diz assim no versículo 19. Versículo 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos e um éfra de farinha, carne, e pôs no cesto. E versículo 19, capítulo 7. Desculpa, versículo 19, capítulo 7. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas
e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Deus, quarto ponto, para a gente terminar: a batalha, a estratégia, a vitória não é sua, a vitória é de Deus. É Ele quem monta a estratégia, é Ele quem te dá força, é Ele quem faz você respirar, é Ele que te dá inteligência, é Ele que te dá coragem, é Ele que levanta o fraco, é Ele que vai na tua frente, é Ele que abre as portas, é Ele que restaura a tua casa, é Ele que mantém você de pé. Deus é poderoso, a batalha é dele. O que os guerreiros falaram? Pelo Senhor e por Gideão. Primeiro vem Deus. Toda a glória a Ele. Toda a glória a Ele. A sua vida é para glorificar o Senhor. As suas dificuldades não são para te destruir, mas para você tomar uma atitude de arrependimento, uma atitude, uma mudança de vida, mudança de relacionamento com Deus, mudança de relacionamento consigo mesmo, mudança de relacionamento com as pessoas. Deus é soberano. Ele tem um amor perfeito para você. Ele é completo. Ele é suficiente. Cristo nos amou até a sua morte, e morte de cruz, para te dar vida, para te ressuscitar junto com Ele. Tá bom? Queridos, foi uma imensa satisfação falar um pouco dessa história e tirar essas lições para nós. Então que o Senhor abençoe a sua vida. Aqui termina esse primeiro programa Renovamente. Esperamos nos encontrar muito mais vezes aí pela frente. Assine, clique aí nas redes sociais, se inscreva no canal, tá bom? RLTV, todas as redes sociais. Então Deus te abençoe, fique na paz, um excelente dia para você e que possamos estar juntos no próximo programa. Amém?